Olá, amados ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história incrível aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer com o coração de todo mundo. Uma história sobre como, às vezes, as situações mais difíceis podem se transformar nas maiores bênçãos da nossa vida. Imaginem uma jovem de apenas 18 anos, pura e inocente, que de repente vê sua vida mudar completamente quando sua própria mãe toma uma decisão que vai chocar vocês. Do outro lado, temos um homem poderoso, um milionário que todos julgam ser frio e calculista, mas que guarda segredos no coração que ninguém imagina. Quando esses dois mundos se encontram, algo inesperado acontece, algo que vai contra tudo que vocês estão esperando. E eu garanto que a primeira noite deles juntos vai surpreender cada um de vocês de uma forma que jamais imaginariam. Essa é uma história sobre descobrir que o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais improváveis e que, às vezes, a gentileza aparece exatamente onde menos esperamos encontrar. Antes de começarmos nossa jornada, eu quero agradecer de coração cada um de vocês que estão aqui, que deixam seus comentários carinhosos, que compartilham nossas histórias com quem amam. Vocês fazem toda a diferença. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que tenho preparado para vocês. Agora me contem aqui nos comentários, de onde vocês estão nos ouvindo hoje. Escrevam aí sua cidade, quero conhecer cada cantinho do Brasil e do mundo que nos acompanha. Então, preparem o coração, porque nossa história está começando agora. O sol da manhã entrava timidamente pela janela pequena do quarto que Isadora dividia com a irmã mais nova. Aos 18 anos, ela tinha se acostumado a acordar antes de todos para ajudar a mãe com os afazeres da casa. Seus cabelos castanhos caíam soltos pelas costas, enquanto ela se arrumava em silêncio, tentando não acordar a pequena Maria, que ainda dormia profundamente na cama ao lado. A casa onde moravam era simples, com apenas 3 cômodos apertados, mas Isadora sempre fazia questão de manter tudo organizado e limpo, mesmo quando o cansaço pesava em seus ombros jovens. Era uma moça de coração puro, que nunca tinha dado trabalho para a família, e sempre colocou as necessidades dos outros antes das suas próprias, uma característica que a mãe Helena tanto admirava quanto se preocupava. Helena Santos observava a filha mais velha da porta do quarto, sentindo uma mistura complexa de orgulho e preocupação que a acompanhava todos os dias. Aos 42 anos, a vida tinha sido impiedosa com ela, testando sua força de maneiras que jamais imaginou quando era jovem. Viúva há 5 anos, desde que o marido morreu em um acidente de trabalho na construção civil, criava as 2 filhas sozinha, com o pouco dinheiro que conseguia ganhar, costurando para fora durante as madrugadas e fazendo faxinas na casa de famílias mais abastadas do bairro nobre da cidade. Isadora tinha terminado o ensino médio no ano anterior, com notas excelentes, sempre sonhando em continuar os estudos, e trabalhava meio período numa lojinha de roupas do centro da cidade, mas o salário miserável que recebia mal dava para comprar material escolar para Maria e ajudar com as despesas básicas de casa. Helena suspirava profundamente sempre que pensava no futuro incerto das filhas, especialmente quando olhava para Isadora, arrumando a casa com tanto cuidado e dedicação. Queria desesperadamente dar uma vida melhor para elas, principalmente para Isadora, que merecia muito mais do que aquela rotina de dificuldades e privações constantes. A moça tinha uma beleza natural que chamava a atenção por onde passava, mas também possuía uma inocência e pureza que Helena sabia ser rara nos dias de hoje. Isadora nunca tinha se interessado por festas ou saídas com amigas, sempre preferindo ficar em casa, ajudando a cuidar da irmã menor ou estudando na esperança de conseguir uma bolsa para a faculdade. Era uma filha exemplar em todos os sentidos, o tipo de moça que qualquer mãe se orgulharia de ter criado. "Bom dia, mãe. Já fez o café da manhã?" perguntou Isadora com sua voz doce e melodiosa, entrando na cozinha pequena e dando um beijo carinhoso no rosto enrugado da mãe. Helena sorriu automaticamente, como sempre fazia quando via a gentileza natural e espontânea da filha mais velha. "Já está prontinho na mesa, minha filha querida. Você tem que sair mais cedo para o trabalho hoje?" Isadora assentiu com a cabeça, enquanto pegava uma xícara rachada na pequena prateleira de madeira que o pai tinha feito anos atrás. A dona Conceição,
Disse que vai chegar uma nova coleção de vestidos e preciso ajudar a organizar tudo no estoque antes de abrir a loja para os clientes. Ela quer que eu aprenda sobre as marcas para poder ajudar melhor na venda, explicou Isadora, sempre responsável e interessada em fazer seu trabalho da melhor forma possível. Ela bebeu o café preto rapidamente, acostumada com o sabor amargo, porque açúcar era um luxo que a família raramente podia se permitir, sempre preocupada em não se atrasar e dar uma impressão ruim para a patroa. Era responsável e dedicada desde muito pequena, características que Helena sempre admirou na filha mais velha, mas que também a entristeciam, porque sabia que Isadora tinha perdido parte da juventude cuidando da família. Enquanto outras meninas da idade dela estavam se divertindo e descobrindo o mundo, Isadora estava trabalhando e assumindo responsabilidades de adulto muito antes do tempo certo para isso. Enquanto Isadora terminava de se arrumar para sair, Helena ficava observando cada movimento gracioso da filha com um aperto doloroso no coração que parecia aumentar a cada dia. A moça era realmente linda, com traços delicados herdados do pai, olhos castanhos expressivos que refletiam sua alma bondosa e uma pureza no olhar que chamava a atenção de qualquer pessoa que a conhecesse. Nunca tinha namorado sério. Sempre dizia para a mãe que precisava focar completamente nos estudos e no trabalho para ajudar a família. Helena sabia que a filha sonhava secretamente em fazer faculdade de pedagogia. Sempre falava com os olhos brilhando sobre como queria ensinar crianças e fazer a diferença na educação, mas a realidade financeira cruel da família tornava esses sonhos lindos, quase impossíveis de serem realizados. Era extremamente doloroso para uma mãe amorosa como Helena ver uma filha tão especial, inteligente e dedicada, sendo limitada pelas circunstâncias difíceis da vida. Muitas vezes, durante as noites em claro costurando para ganhar alguns trocados extras, Helena se questionava se estava fazendo tudo certo, se não deveria buscar alternativas diferentes para dar um futuro melhor para as filhas. A culpa a consumia quando pensava que talvez não estivesse sendo uma boa mãe, que talvez devesse aceitar a ajuda de parentes distantes ou procurar outras formas de conseguir dinheiro. Mas Helena era uma mulher orgulhosa, que sempre tinha trabalhado honestamente e criado as filhas com dignidade, mesmo enfrentando todas as dificuldades sozinha. Naquela manhã específica de terça-feira, Helena tinha uma entrevista importante, marcada para um trabalho de faxina em uma mansão localizada na parte mais rica e exclusiva da cidade. A vizinha Dona Carmen tinha conseguido a indicação através de uma conhecida antiga que trabalhava como governanta naquela casa há muitos anos. É uma propriedade muito grande e luxuosa, Helena. O patrão é um homem solteiro, muito rico e poderoso, mas todas as funcionárias dizem que ele é gente boa, educado e respeitoso, paga salários justos e trata todos os empregados com dignidade, coisa rara de se encontrar hoje em dia, tinha explicado Dona Carmen alguns dias antes, quando soube da situação desesperadora de Helena com as contas atrasadas. Helena precisava desesperadamente daquele trabalho que poderia mudar a vida da família. O aluguel da casa estava atrasado há 2 meses completos, e o proprietário, um homem sem paciência e sem compaixão, tinha ameaçado despejá-las definitivamente se ela não conseguisse juntar o dinheiro total até o final daquele mês. A situação estava se tornando insustentável, e Helena sentia o peso da responsabilidade esmagando seus ombros todos os dias. Precisava encontrar uma solução urgente, não apenas para o aluguel, mas para garantir um futuro mais estável para Isadora e Maria. Depois que Isadora saiu para o trabalho, dando um beijo carinhoso na testa da mãe e prometendo voltar cedo para ajudar com o jantar, Helena se arrumou cuidadosamente com o melhor vestido que possuía, uma peça simples de cor azul marinho, mas sempre limpa e bem passada com ferro emprestado da vizinha. Ela penteou os cabelos com esmero, tentando esconder os fios grisalhos que apareciam cada vez mais, e calçou os sapatos de couro que guardava apenas para ocasiões especiais como essa. Sabia que a primeira impressão era fundamental, e não podia se dar ao luxo de perder aquela oportunidade de emprego que poderia salvar sua família da situação desesperadora em que se encontravam. Pegou o ônibus lotado até o bairro Nobre, viajando em pé durante quase 1 hora, observando pela janela embaçada como as casas iam ficando progressivamente maiores, mais bonitas e mais distantes da realidade que conhecia,
conforme se afastavam do centro movimentado da cidade. Quando finalmente chegou ao endereço indicado pela vizinha, ficou completamente impressionada e intimidada com o tamanho imponente da propriedade. Era uma mansão majestosa de 3 andares, pintada em tons claros, com jardins perfeitamente cuidados por jardineiros profissionais, uma fonte ornamental na entrada principal e portões de ferro forjado que deviam custar mais dinheiro do que ela ganhava em anos inteiros de trabalho. A governanta que a recebeu na entrada lateral da casa era uma senhora simpática e acolhedora de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante, que se apresentou como Dona Carmen, com um sorriso genuíno no rosto. Você deve ser a Helena, não é mesmo? Dona Eulália falou muito bem de você e do seu trabalho. Venha comigo. Vou mostrar toda a casa e explicar detalhadamente como funcionam as coisas aqui. O senhor Alessandro é muito particular com a organização, mas é um patrão justo e respeitoso, disse a governanta, conduzindo Helena através de corredores amplos decorados com quadros caros e móveis antiquíssimos que pareciam ter sido herdados de gerações passadas. Durante a visita completa pela mansão, Helena ficou absolutamente maravilhada e um pouco assustada com a riqueza ostensiva do lugar. Eram tantos cômodos espaçosos que ela perdeu completamente a conta, todos decorados com móveis importados, tapetes persas, lustres de cristal e objetos de arte que ela só tinha visto em revistas de decoração ou programas de televisão. A biblioteca tinha paredes inteiras cobertas de livros encadernados em couro. O escritório possuía uma mesa de mogno que, sozinha, valia mais que sua casa inteira, e a cozinha era maior que toda sua residência, equipada com eletrodomésticos modernos que ela nem sabia como funcionavam. O senhor Alessandro é muito exigente com a limpeza e organização de todos os ambientes. Cada coisa deve estar sempre no lugar correto, mas ele é extremamente justo nos pagamentos e nunca atrasa salários. Trabalho nesta casa há mais de 10 anos e posso garantir que nunca tive problemas ou desrespeitos da parte dele, explicou pacientemente Dona Carmen, enquanto mostravam a sala de jantar formal, com uma mesa enorme de madeira nobre que facilmente acomodava 20 pessoas e um conjunto de louças que parecia ter saído de um museu de arte decorativa. Foi exatamente quando estavam terminando a visita pelos cômodos do andar térreo que Helena viu pela primeira vez o dono daquela propriedade impressionante. Alessandro Cavalcanti estava descendo a escada principal de mármore com passos firmes e seguros, vestido impecavelmente com um terno cinza escuro de corte perfeito que realçava sua figura alta e imponente. Era um homem de aproximadamente 35 anos, com ombros largos, que denotavam alguém acostumado a exercícios físicos regulares, cabelos escuros penteados com elegância natural e olhos de um azul profundo que pareciam enxergar através das pessoas. Mesmo com toda sua riqueza evidente e postura confiante de quem estava acostumado a comandar e ser obedecido, Helena percebeu imediatamente uma tristeza sutil e profunda no olhar penetrante dele, como se carregasse algum peso emocional invisível que o atormentava constantemente. Quando Dona Carmen fez as apresentações formais entre eles, Alessandro cumprimentou Helena com educação refinada e cortesia genuína, estendendo a mão de forma respeitosa. É um prazer conhecê-la, senhora Helena. Espero sinceramente que se adapte bem ao trabalho aqui em nossa casa. Dona Carmen vai explicar todos os detalhes necessários sobre horários, responsabilidades e formas de pagamento, disse ele com voz grave, firme mas cortês, antes de se dirigir, caminhando com postura ereta, para o que aparentava ser seu escritório particular, um ambiente reservado onde provavelmente conduzia seus negócios importantes. Helena ficou observando discretamente enquanto ele se afastava, notando a elegância natural de seus movimentos e a aura de poder que emanava de sua presença. Era evidente que Alessandro era um homem acostumado ao sucesso e ao controle, mas havia algo em seus olhos que despertou a curiosidade dela. Durante a conversa sobre os detalhes do trabalho, Dona Carmen mencionou casualmente que o patrão era solteiro há muitos anos, nunca tinha se casado oficialmente, e vivia sozinho naquela mansão enorme com apenas ela e mais 2 funcionárias que vinham algumas vezes por semana para ajudar com a limpeza e manutenção dos jardins. Naquele momento crucial,
Observando a riqueza ao seu redor e pensando na situação desesperadora de sua família, uma ideia audaciosa e perigosa começou a se formar lentamente na mente calculista de Helena. Era uma ideia que envolvia sua filha mais preciosa, Isadora. Uma ideia que poderia mudar completamente o destino de toda a família, mas que também carregava riscos e consequências que ela ainda não conseguia dimensionar completamente. Enquanto Dona Carmen continuava explicando os detalhes do trabalho, Helena se encontrava dividida entre a necessidade urgente de garantir um futuro melhor para as filhas e os questionamentos morais sobre o que estava começando a considerar como uma possível solução para todos os problemas financeiros que a atormentavam dia e noite. Seria uma decisão que testaria todos os limites do amor maternal e da moralidade, uma decisão que mudaria para sempre a vida de Isadora de uma forma que a jovem inocente jamais poderia imaginar. 3 semanas depois daquela primeira visita à mansão, Helena finalmente tomou coragem para abordar o assunto delicado que vinha rondando seus pensamentos dia e noite. Durante esse período, ela tinha trabalhado na casa de Alessandro 2 vezes por semana, observando discretamente os hábitos do patrão e conversando casualmente com Dona Carmen sobre a vida solitária que ele levava. A governanta sempre comentava com tristeza como o rapaz precisava de uma companhia feminina boa e carinhosa, alguém que trouxesse alegria e calor humano para aquela casa grande e silenciosa. Foi numa tarde de quinta-feira, quando Alessandro estava em seu escritório revisando documentos importantes, que Helena reuniu toda a sua coragem e bateu delicadamente na porta entreaberta. "Com licença, senhor Alessandro. Poderia conversar com o senhor sobre um assunto particular?" perguntou Helena com voz hesitante, suas mãos tremendo ligeiramente de nervosismo. Alessandro ergueu os olhos dos papéis espalhados sobre a mesa e fez um gesto educado para que ela entrasse no ambiente reservado. "Claro, senhora Helena. Sente-se, por favor. Em que posso ajudá-la?" respondeu ele com cortesia, notando a expressão preocupada no rosto da funcionária. Helena respirou fundo, organizou mentalmente as palavras que tinha ensaiado durante semanas e começou a falar sobre sua filha Isadora, descrevendo com detalhes a beleza, a pureza, a educação e todas as qualidades excepcionais da moça de 18 anos. Alessandro ouviu atentamente enquanto Helena pintava um retrato quase perfeito de Isadora, falando sobre como a filha era trabalhadora, responsável, nunca tinha se envolvido com rapazes e mantinha uma reputação impecável na vizinhança. "Ela é uma moça especial, senhor Alessandro. Pura, inocente, educada, do tipo que qualquer homem de bem gostaria de ter ao seu lado. E eu sei que o senhor é um homem honrado, que trataria minha filha com o respeito e carinho que ela merece", disse Helena, observando atentamente as reações no rosto masculino. Alessandro permaneceu em silêncio por alguns minutos, claramente surpreso com a direção que a conversa estava tomando, mas não demonstrando desinteresse pela proposta inusitada que estava sendo apresentada. Após uma longa pausa reflexiva, Alessandro finalmente falou com voz calma e medida. "Senhora Helena, preciso ser honesto com a senhora. Há muito tempo que penso em encontrar uma companheira adequada, alguém com quem possa construir uma família e compartilhar minha vida. Mas as mulheres que conheço em meus círculos sociais estão mais interessadas em minha fortuna do que em formar um relacionamento genuíno e duradouro. Se sua filha Isadora é realmente como a senhora descreve, talvez devêssemos nos conhecer pessoalmente antes de qualquer decisão definitiva." Helena sentiu uma mistura de alívio e ansiedade ao perceber que ele não tinha rejeitado completamente a ideia, mas também compreendeu que estava dando um passo irreversível que mudaria a vida de Isadora para sempre. Nos dias seguintes, Helena teve a conversa mais difícil de sua vida com a filha mais velha. Escolheu uma noite quando Maria já estava dormindo e elas estavam sozinhas na cozinha, lavando a louça do jantar simples que tinham compartilhado. "Isadora, minha filha querida, preciso conversar com você sobre uma oportunidade que pode mudar completamente nossa vida", começou Helena, com voz trêmula, secando as mãos no pano de prato desgastado. Isadora parou de lavar os pratos e olhou para a mãe com curiosidade inocente, sem imaginar sequer remotamente o que estava por vir. "Que tipo de oportunidade, mãe?" perguntou ela com sua voz doce e habitual. Helena explicou cuidadosamente a situação, falando sobre Alessandro, sua riqueza, sua necessidade de uma esposa adequada
e a possibilidade de Isadora ocupar esse papel importante em sua vida. A princípio, Isadora ficou completamente chocada e confusa, sem conseguir processar adequadamente as palavras da mãe. Mãe, a senhora está falando sério? Como posso me casar com um homem que nem conheço? E ele tem mais de 30 anos, é muito mais velho que eu, protestou Isadora, suas mãos tremendo enquanto segurava firmemente a borda da pia pequena da cozinha. Minha filha, eu sei que parece assustador no começo, mas pense nas possibilidades maravilhosas que isso representaria para nossa família, insistiu Helena, com voz suplicante, pegando as mãos delicadas da filha entre as suas. Você teria uma vida confortável, nunca mais passaria necessidades, poderia estudar, realizar todos os seus sonhos, e Maria também se beneficiaria, poderia ter educação de qualidade, roupas bonitas, um futuro garantido. Alessandro é um homem respeitável, educado, que pode oferecer tudo o que sempre sonhamos para você. Isadora permaneceu em silêncio por vários minutos, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas rosadas, enquanto tentava assimilar a magnitude da decisão que estava sendo apresentada a ela. Depois de muitas conversas, lágrimas e noites insones refletindo sobre a proposta, Isadora finalmente aceitou conhecer Alessandro pessoalmente. O encontro foi marcado para um domingo à tarde na própria mansão, um ambiente neutro, onde ela poderia conhecer melhor o homem que possivelmente se tornaria seu marido. Quando o dia chegou, Isadora vestiu seu melhor vestido, um modelo simples de cor rosa claro que realçava sua beleza natural, e acompanhou a mãe até a propriedade imponente que já tinha ouvido tantas descrições detalhadas. Dona Carmen as recebeu com carinho maternal na entrada, notando imediatamente o nervosismo evidente no rosto jovem de Isadora. Que moça linda você é, querida. O senhor Alessandro está esperando vocês na sala de estar principal, disse a governanta com um sorriso encorajador, conduzindo mãe e filha através dos corredores luxuosos até o ambiente elegante onde Alessandro aguardava de pé, vestido casualmente, mas com elegância refinada. Quando Isadora entrou na sala e seus olhos se encontraram com os dele pela primeira vez, ela sentiu uma mistura complexa de medo, curiosidade e uma estranha sensação de proteção que emanava da presença masculina imponente e ao mesmo tempo gentil. O primeiro encontro entre Isadora e Alessandro durou quase 3 horas, tempo durante o qual eles conversaram sobre assuntos variados, enquanto Dona Carmen servia chá e biscoitos caseiros numa bandeja de prata reluzente. Alessandro demonstrou uma paciência surpreendente com o nervosismo evidente da moça, fazendo perguntas gentis sobre seus estudos, seus sonhos de cursar pedagogia, seus livros favoritos e suas atividades cotidianas. Isadora, inicialmente tímida e receosa, foi gradualmente se sentindo mais à vontade na presença dele, percebendo que Alessandro era muito diferente da imagem intimidante que tinha formado em sua mente durante os dias anteriores ao encontro. Tá, Isadora, quero que saiba que respeito completamente sua decisão, qualquer que seja ela. Não há pressão da minha parte para que aceite esta proposta, disse Alessandro com sinceridade evidente em sua voz grave, observando as expressões delicadas que se alternavam no rosto jovem da moça. Se decidir que quer tentar construir algo conosco, farei tudo ao meu alcance para garantir sua felicidade e bem-estar. Mas se preferir seguir outro caminho, compreenderei perfeitamente e continuarei ajudando sua família da forma que for possível. Essa atitude respeitosa e cavalheiresca tocou profundamente o coração de Isadora, que tinha esperado encontrar um homem autoritário e controlador, não alguém tão atencioso às suas necessidades emocionais. Depois de uma semana de reflexões intensas e conversas longas com a mãe sobre as vantagens e responsabilidades que viriam com aquela decisão importante, Isadora finalmente comunicou sua aceitação da proposta de casamento. Alessandro recebeu a notícia com satisfação discreta, mas imediatamente se mostrou preocupado em fazer todos os preparativos necessários para que a transição fosse a mais suave possível para a jovem. Ele insistiu que ela passasse alguns dias na mansão antes do casamento oficial, para se familiarizar com o ambiente que se tornaria seu novo lar e conhecer melhor a rotina da casa grande, que logo seria também sua responsabilidade compartilhada. Na primeira manhã em que Isadora acordou na mansão,
Ocupando um dos quartos de hóspedes elegantemente decorado com móveis antigos e cortinas de seda, ela se sentiu completamente perdida e fora de lugar naquele ambiente luxuoso. Dona Carmen bateu delicadamente na porta às 8 horas, trazendo uma bandeja com café da manhã completo, numa louça fina que Isadora tinha medo de quebrar apenas tocando. Bom dia, querida. O senhor Alessandro já saiu para uma reunião importante, mas deixou recados para que eu mostrasse toda a casa com calma e explicasse como funcionam as coisas aqui. Não se preocupe, você vai se acostumar rapidinho com tudo, disse a governanta com um sorriso maternal tranquilizador. Durante os primeiros dias, Alessandro demonstrou uma delicadeza surpreendente ao lidar com a adaptação difícil de Isadora ao novo ambiente. Ele chegava do trabalho sempre com algum presente pequeno, mas significativo, livros que achava que ela gostaria de ler, chocolates finos, flores colhidas do jardim da propriedade, ou simplesmente frutas exóticas que sabia que ela nunca tinha experimentado. Nas conversas durante o jantar, sempre perguntava como tinha sido seu dia, se estava precisando de alguma coisa específica, se sentia falta de algo da casa anterior. Essa atenção constante e genuína fez com que Isadora começasse a ver Alessandro não como um estranho intimidante, mas como um homem bondoso que realmente se importava com seu bem-estar emocional. Isadora, quero que entenda que esta casa agora é sua também. Pode mudar qualquer coisa que quiser nos cômodos, decorar do seu jeito, convidar sua irmã e sua mãe sempre que sentir vontade. Meu objetivo é que você se sinta verdadeiramente em casa aqui, disse Alessandro numa noite quando estavam conversando na biblioteca, ela folheando timidamente um livro de poesias enquanto ele lia documentos de trabalho numa poltrona próxima. Isadora ergueu os olhos do livro e sorriu pela primeira vez desde que chegara à mansão, um sorriso tímido, mas genuíno, que iluminou seu rosto delicado. Alessandro também demonstrava respeito absoluto pelos limites físicos e emocionais da jovem. Nunca tentou forçar proximidade íntima ou fazer exigências que pudessem deixá-la desconfortável. Quando caminhavam pelos jardins durante as tardes, mantinha uma distância respeitosa, oferecendo o braço apenas quando ela precisava de apoio para descer os degraus de pedra ou caminhar por terrenos irregulares. Seus gestos eram sempre gentis e protetivos, como segurar sua mão delicadamente ao ajudá-la a sair do carro ou colocar a mão nas costas dela para guiá-la através de portas, mas sempre de forma respeitosa e jamais invasiva ou possessiva. Durante as refeições compartilhadas, Alessandro contava histórias interessantes sobre suas viagens de negócios, descrevia lugares bonitos que tinha visitado ao redor do mundo, falava sobre livros que tinha lido e músicas que apreciava. Ele descobriu que Isadora adorava música clássica e providenciou um piano de cauda para a sala de música, contratando um professor particular para ensinar ela a tocar as peças que sempre sonhara em aprender. Sempre quis aprender piano, mas nunca tivemos condições de pagar aulas, confessou Isadora numa tarde, seus dedos tocando timidamente as teclas do instrumento magnífico. A transformação gradual no comportamento de Isadora era perceptível dia após dia. Ela começou a sorrir mais frequentemente, a fazer perguntas sobre os negócios dele, a expressar opiniões próprias durante as conversas e até mesmo a sugerir mudanças pequenas na decoração de alguns cômodos. Alessandro recebia todas essas iniciativas com alegria evidente, demonstrando genuíno interesse nas ideias dela e implementando imediatamente qualquer sugestão que ela fazia para melhorar o ambiente da casa. Você tem um gosto excelente para a decoração, Isadora. Esta sala ficou muito mais acolhedora com as mudanças que sugeriu, elogiou Alessandro depois que ela reorganizou alguns móveis da sala de estar e adicionou almofadas coloridas que trouxera de casa. Era evidente que ele estava fazendo um esforço consciente para incluí-la em todas as decisões relacionadas à casa, querendo que ela se sentisse verdadeiramente dona daquele espaço e não apenas uma visitante temporária em território estranho. Gradualmente, Isadora começou a perceber que Alessandro carregava uma tristeza profunda relacionada à solidão que experimentara durante tantos anos vivendo sozinho naquela mansão enorme. Durante uma conversa noturna na varanda, ele confessou que sempre sonhara em ter uma família, mas nunca encontrara alguém que quisesse compartilhar sua vida por razões genuínas,
não apenas por interesse financeiro. 2 semanas depois da chegada de Isadora à mansão, Alessandro sugeriu delicadamente que eles oficializassem a união através de uma cerimônia simples e íntima. Não precisa ser nada grandioso ou formal, Isadora. Apenas nós dois, sua família, Dona Carmen e algumas pessoas próximas. O importante é que seja um momento especial para você, disse ele durante um passeio pelos jardins floridos da propriedade. Isadora sentiu borboletas no estômago ao pensar na cerimônia, mas a gentileza constante que Alessandro demonstrava todos os dias tinha criado uma sensação de segurança e confiança que ela jamais imaginou ser possível sentir por alguém que conhecera há tão pouco tempo. A cerimônia aconteceu numa tarde ensolarada de sábado, no jardim principal da mansão, decorado com arranjos delicados de flores brancas e rosa claro, que Dona Carmen tinha preparado com todo carinho. Helena chorou de emoção ao ver a filha vestida com um vestido simples mas elegante de cor creme, que Alessandro tinha mandado fazer, especialmente para ela numa das melhores costureiras da cidade. Maria, a irmã menor, estava radiante com seu vestido novo de dama de honra, correndo entre os convidados e brincando com as pétalas de flores que caíam das árvores do jardim. O celebrante foi um padre amigo da família Cavalcante, que conhecia Alessandro desde criança, e conduziu a cerimônia com palavras carinhosas sobre a importância do amor, respeito e paciência na construção de um casamento duradouro. Quando chegou o momento de trocarem as alianças simples de ouro branco, Alessandro segurou delicadamente as mãos trêmulas de Isadora e falou seus votos com voz firme, mas emocionada. Prometo cuidar de você com carinho, respeitar seus sentimentos e desejos e fazer tudo ao meu alcance para garantir sua felicidade todos os dias da nossa vida juntos. Isadora, com lágrimas de nervosismo e esperança nos olhos castanhos, respondeu com voz suave: prometo ser uma companheira leal, aprender a amá-lo verdadeiramente e construir uma família feliz ao seu lado. Quando o padre os declarou marido e mulher, Alessandro beijou delicadamente a testa de Isadora, um gesto terno que demonstrava todo o respeito e cuidado que sentia por ela. A pequena festa que se seguiu foi alegre e descontraída, com música suave tocando no jardim, mesa farta de comidas deliciosas preparadas por Dona Carmen e alguns funcionários extras contratados para a ocasião, e conversas animadas entre os poucos convidados presentes. Alessandro não saía do lado de Isadora, apresentando-a a todos como minha esposa, com um orgulho evidente na voz, sempre atento para que ela se sentisse incluída nas conversas e confortável com toda a atenção que estava recebendo. Ricardo, o irmão mais novo de Alessandro, conversou longamente com Isadora sobre livros e música, demonstrando imediatamente simpatia pela nova cunhada e comentando discretamente com o irmão como ela parecia ser uma pessoa especial e genuína. Quando a noite chegou e os últimos convidados se despediram, Isadora sentiu uma mistura complexa de ansiedade e curiosidade sobre o que aconteceria em seguida. Ela sabia teoricamente o que se esperava numa noite de núpcias, mas sua inexperiência total em assuntos íntimos a deixava nervosa e insegura sobre como deveria se comportar. Alessandro, percebendo o nervosismo evidente dela, sugeriu que tomassem um chá na biblioteca antes de se recolherem, dando tempo para que ela se acalmasse e se sentisse mais à vontade em sua companhia. Isadora, quero que saiba que não há pressa para nada. Podemos conversar, nos conhecer melhor e deixar que tudo aconteça naturalmente no tempo certo, disse Alessandro, enquanto servia um chá em xícaras de porcelana delicada, sua voz transmitindo uma paciência e compreensão que tocaram profundamente o coração da jovem esposa. Eles conversaram por quase 2 horas sobre assuntos diversos, desde os planos para redecorar alguns cômodos da casa até os sonhos que Isadora tinha sobre seus estudos futuros, criando uma atmosfera relaxada e intimista que ajudou a diminuir consideravelmente a tensão que ela sentia. Quando finalmente subiram para o quarto principal, que agora seria o dormitório compartilhado do casal, Alessandro mostrou a Isadora todas as mudanças que tinha feito no ambiente para acomodar as preferências femininas. Havia flores frescas em vasos estrategicamente posicionados, um toucador elegante com espelho ornamentado onde ela poderia se arrumar, uma poltrona confortável próxima à janela para leitura
e cortinas novas de tecido suave que filtravam delicadamente a luz da lua cheia que entrava pela janela grande do cômodo. Naquela primeira noite juntos como marido e mulher, Alessandro demonstrou uma ternura e paciência extraordinárias, tratando Isadora com o cuidado de quem manuseia algo precioso e frágil. Ele conversou suavemente com ela durante todo o tempo, explicando cada gesto, perguntando sempre se ela estava confortável, respeitando completamente o ritmo natural dela para se entregar àquela experiência nova e significativa. Suas mãos eram gentis e respeitosas, seus beijos começaram suaves e cautelosos, e ele fez questão de que ela se sentisse amada e protegida em cada momento daquela noite especial que marcaria para sempre o início da vida íntima entre eles. No dia seguinte, quando Isadora acordou nos braços seguros de Alessandro, ela se sentiu diferente, como se tivesse cruzado uma ponte importante entre a menina que era antes e a mulher que estava se tornando. Alessandro já estava acordado, observando-a dormir com uma expressão de ternura no rosto, e quando ela abriu os olhos, ele sorriu e sussurrou: "Bom dia, minha esposa querida. Como você se sente?" Isadora corou ligeiramente, mas sorriu de volta, sentindo uma sensação nova de intimidade e conexão que jamais experimentara antes com qualquer pessoa. As semanas que se seguiram àquela primeira noite especial trouxeram uma rotina completamente nova e surpreendente para Isadora. Todos os dias, Alessandro acordava antes dela e deixava pequenas surpresas ao lado da cama. Uma rosa colhida do jardim, um bilhete carinhoso desejando um bom dia, ou um presente simples, mas significativo como um livro que achava que ela gostaria de ler. Quando ela descia para o café da manhã, sempre encontrava Alessandro esperando por ela na sala de jantar, vestido elegantemente para o trabalho, mas sempre disposto a conversar e perguntar sobre os planos dela para o dia. "Bom dia, minha querida. Dormiu bem? Há algo especial que gostaria de fazer hoje?" Perguntava ele com um sorriso caloroso que fazia o coração de Isadora acelerar de uma forma que ela ainda estava aprendendo a compreender. Alessandro demonstrava um cuidado genuíno em incluir Isadora em todos os aspectos de sua vida, apresentando-a gradualmente ao círculo social que frequentava e sempre a tratando com respeito e carinho evidente diante de outras pessoas. Durante jantares de negócios que eventualmente aconteciam na mansão, ele fazia questão de que ela se sentisse à vontade e participasse das conversas, sempre elogiando sua inteligência e perspicácia quando ela expressava opiniões sobre assuntos diversos. "Minha esposa tem uma visão muito interessante sobre este tema", dizia Alessandro com orgulho na voz, incentivando-a a se expressar e mostrando que valorizava genuinamente suas ideias e contribuições para as discussões. Durante as tardes, quando Alessandro estava em reuniões ou viajando a trabalho, Isadora passou a dedicar tempo para explorar todos os cantos da mansão que agora era verdadeiramente sua casa. Descobriu uma pequena estufa nos fundos da propriedade, onde começou a cultivar flores e plantas aromáticas com a ajuda de um jardineiro experiente que Alessandro contratou especificamente para ensinar ela sobre jardinagem. "Sempre sonhei em ter um jardim próprio", confessou Isadora para Dona Carmen, enquanto plantavam mudas de lavanda numa tarde ensolarada. A governanta sorria ao ver como a jovem estava florescendo naquele ambiente, tornando-se mais confiante e expressiva a cada dia que passava. Alessandro também insistiu em matricular Isadora num curso preparatório para vestibular, realizando assim o sonho que ela tinha de cursar pedagogia na universidade. Ele contratou professores particulares para ajudá-la com matérias específicas e transformou um dos cômodos da casa num escritório pessoal para ela, completo com mesa de estudos, estantes para livros, computador moderno e tudo o que pudesse facilitar seus estudos. "Quero que realize todos os seus sonhos, Isadora. Sua educação é muito importante para mim também", disse Alessandro quando mostrou o escritório decorado especialmente para ela, com flores frescas na mesa e livros novos organizados nas estantes. Gradualmente, Isadora começou a perceber que seus sentimentos por Alessandro estavam mudando de uma gratidão respeitosa para algo muito mais profundo e verdadeiro. Ela esperava ansiosamente por ele voltar do trabalho todos os dias. Sentia-se incompleta quando ele viajava a negócios e começou a notar pequenos detalhes sobre ele que a faziam sorrir involuntariamente,
Como ele franzia levemente a testa quando estava concentrado lendo, como seus olhos brilhavam quando ela contava sobre algo que tinha aprendido durante o dia, como ele sempre segurava a mão dela delicadamente quando caminhavam juntos pelos jardins da propriedade. Alessandro, posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Isadora numa noite quando estavam conversando na biblioteca depois do jantar. Ele ergueu os olhos do livro que estava lendo e sorriu encorajadoramente. Claro, minha querida. Pode perguntar qualquer coisa. Isadora respirou fundo e perguntou: por que nunca se casou antes? Um homem como você certamente teve muitas oportunidades. Alessandro ficou em silêncio por alguns momentos, claramente pensando cuidadosamente na resposta. Nunca encontrei alguém que me quisesse pelo que realmente sou, não pelo que possuo. Sempre senti que as mulheres do meu círculo social estavam interessadas na minha riqueza, não em construir algo genuíno comigo. Com você é diferente, Isadora. Sinto que você vê quem eu realmente sou. Essa conversa marcou um ponto de virada importante no relacionamento entre eles. Isadora começou a compreender que Alessandro, apesar de toda sua riqueza e poder, tinha passado anos se sentindo sozinho e incompreendido, buscando desesperadamente por uma conexão verdadeira com alguém. Ela passou a observá-lo com outros olhos, notando a vulnerabilidade que ele escondia por trás da fachada confiante, e sentindo uma necessidade crescente de consolá-lo e fazê-lo feliz, da mesma forma que ele fazia questão de cuidar do bem-estar dela todos os dias. A família de Alessandro também recebeu Isadora com carinho genuíno e aceitação completa. Ricardo, o irmão mais novo, visitava frequentemente a mansão e sempre trazia presentes thoughtful para a cunhada, livros de pedagogia, CDs de música clássica ou simplesmente flores colhidas no jardim de sua própria casa. Nunca vi meu irmão tão feliz quanto ele está agora, comentou Ricardo com Isadora durante um almoço de domingo em família. Você trouxe uma luz especial para a vida dele que todos nós conseguimos perceber. Os pais de Alessandro, que moravam numa propriedade vizinha, também demonstraram satisfação evidente com a escolha do filho, tratando Isadora como a filha que sempre desejaram ter. Durante um jantar especial para comemorar 2 meses de casamento, Alessandro surpreendeu Isadora com um presente que a deixou completamente emocionada. Uma bolsa de estudos integral numa das melhores universidades da região, garantindo que ela pudesse cursar pedagogia sem qualquer preocupação financeira. Quero que você tenha independência e realização pessoal, não apenas conforto material, explicou Alessandro, enquanto ela chorava de emoção e gratidão. Sua felicidade e crescimento pessoal são as coisas mais importantes para mim no mundo. Naquela noite, pela primeira vez desde que se casaram, Isadora tomou a iniciativa de beijar Alessandro apaixonadamente, sentindo uma necessidade urgente de demonstrar fisicamente o amor que estava crescendo intensamente em seu coração. Eu te amo, Alessandro, sussurrou ela entre beijos, as palavras saindo naturalmente de seus lábios, como se estivessem esperando meses para serem pronunciadas. Alessandro a beijou de volta, com uma paixão que tinha estado contendo durante semanas, sussurrando: Eu também te amo, minha querida Isadora, mais do que jamais imaginei ser possível amar alguém. A declaração mútua de amor entre Isadora e Alessandro marcou o início de uma fase completamente nova em seu relacionamento, onde a intimidade emocional e física floresceu de forma natural e apaixonada. Nos dias que se seguiram àquela noite especial, eles se tornaram inseparáveis, buscando constantemente a companhia um do outro e encontrando desculpas para trocarem carícias delicadas e beijos ternos durante as atividades cotidianas. Alessandro começou a trabalhar mais frequentemente em casa, instalando um escritório secundário na mansão para poder estar próximo de Isadora enquanto ela estudava para o vestibular, criando uma rotina harmoniosa onde ambos se dedicavam às suas atividades, mas sempre conscientes da presença reconfortante do outro no mesmo ambiente. Isadora descobriu que Alessandro tinha um lado romântico surpreendente que ele mantinha cuidadosamente escondido do mundo dos negócios. Ele começou a planejar surpresas elaboradas para ela, jantares à luz de velas no jardim da propriedade, piqueniques em locais bonitos da região durante os fins de semana, noites de cinema na sala de estar, com filmes que ele sabia que ela adoraria assistir. Nunca tive alguém para mimar dessa forma,
confessou Alessandro, numa tarde quando estavam dançando lentamente na sala de música ao som do piano que ele tocava habilmente. Descobri que adoro fazer você sorrir, Isadora. Cada expressão de felicidade no seu rosto me faz sentir completo de uma forma que nunca experimentei antes. Durante uma viagem romântica de fim de semana para uma pousada charmosa nas montanhas, Alessandro contou para Isadora detalhes sobre sua infância solitária numa família rica, mas emocionalmente distante. Meus pais sempre foram amorosos, mas muito ocupados com compromissos sociais e negócios. Passei muitos anos me sentindo invisível, mesmo cercado de pessoas constantemente. Com você, sinto que finalmente encontrei alguém que realmente me vê e me aceita exatamente como sou, disse ele enquanto caminhavam de mãos dadas por uma trilha cercada de árvores coloridas pelo outono. Isadora apertou a mão dele carinhosamente e respondeu: Eu também me senti invisível a vida toda, Alessandro. Sempre fui apenas a filha responsável que cuidava de todos, mas nunca alguém cuidou realmente de mim até você aparecer na minha vida. Essas conversas profundas e vulneráveis criaram uma intimidade emocional intensa entre eles, fazendo com que se conhecessem verdadeiramente, além das circunstâncias inusitadas que os trouxeram juntos. Isadora começou a compreender que, apesar da diferença de idade e background social, eles compartilhavam uma necessidade fundamental de serem amados e aceitos genuinamente por quem realmente eram. Alessandro, por sua vez, ficava constantemente maravilhado com a maturidade emocional e sabedoria natural que Isadora demonstrava, qualidades que muitas mulheres mais velhas e experientes que ele conhecera não possuíam. A rotina diária do casal se tornou uma dança harmoniosa de cuidado mútuo e apoio constante. Isadora acordava cedo para preparar o café da manhã favorito de Alessandro, experimentando receitas novas que aprendia com Dona Carmen ou pesquisava em livros de culinária. Alessandro, mesmo com a agenda lotada de reuniões importantes, sempre ligava durante o dia para saber como estavam indo os estudos dela, se precisava de alguma coisa ou simplesmente para ouvir sua voz meiga que tinha se tornado indispensável para seu bem-estar emocional. Só queria escutar você falar um pouquinho, minha querida. Sua voz deixa meu dia muito melhor, dizia ele durante essas ligações carinhosas que se tornaram um ritual sagrado entre eles. Alessandro também começou a incluir Isadora nas decisões importantes relacionadas aos negócios, descobrindo que ela tinha uma intuição excepcional para pessoas e situações que complementava perfeitamente seu conhecimento técnico e experiência empresarial. O que você acha desta proposta, Isadora? Confio na sua percepção sobre as pessoas envolvidas, perguntava ele durante jantares quando discutiam contratos ou parcerias empresariais. Isadora se sentia valorizada e respeitada quando ele pedia sua opinião, e Alessandro frequentemente seguia os conselhos dela, descobrindo que raramente ela estava errada em suas avaliações intuitivas sobre caráter e intenções. A vida íntima do casal também evoluiu naturalmente para algo profundamente apaixonado e satisfatório para ambos. Alessandro continuava sendo sempre gentil e atencioso, mas Isadora havia perdido completamente a timidez inicial e agora expressava seus desejos e necessidades com confiança crescente. Eles passavam horas conversando na cama, depois de momentos íntimos, compartilhando sonhos, medos, memórias da infância e planos para o futuro juntos. Nunca imaginei que pudesse me sentir tão completa e feliz, sussurrava Isadora, enquanto descansava no peito forte de Alessandro depois de uma noite de amor particularmente intensa. Durante uma noite especial, quando estavam comemorando 4 meses de casamento, Alessandro surpreendeu Isadora com uma proposta inesperada que a deixou completamente emocionada. Quero que renovemos nossos votos de casamento no próximo ano, mas desta vez com uma cerimônia grande e bonita, convidando todos nossos amigos e familiares. Quero que o mundo inteiro saiba como sou orgulhoso de ser seu marido, disse ele, enquanto a segurava carinhosamente nos braços. Nossa primeira cerimônia foi linda, mas agora que nos conhecemos verdadeiramente e escolhemos ficar juntos por amor, não por conveniência, quero celebrar isso adequadamente. Isadora chorou de felicidade ao ouvir essa proposta, compreendendo que Alessandro queria apagar qualquer vestígio das circunstâncias originais de seu casamento e criar uma nova fundação baseada exclusivamente
no amor genuíno que tinham desenvolvido. Eu adoraria renovar nossos votos com você, Alessandro. Quero gritar para o mundo inteiro como sou feliz sendo sua esposa, respondeu ela entre lágrimas de alegria, selando a promessa com beijos apaixonados que duraram até o amanhecer. 2 meses depois da conversa sobre renovação dos votos, Isadora começou a notar mudanças sutis em seu corpo, que inicialmente atribuiu ao estresse dos estudos preparatórios para o vestibular. Ela se sentia mais cansada que o normal, tinha episódios de enjoo matinal, que Dona Carmen notava com preocupação maternal, e seus seios estavam mais sensíveis quando Alessandro a abraçava carinhosamente durante as noites. Foi Dona Carmen quem primeiro sugeriu delicadamente a possibilidade que Isadora ainda não tinha considerado seriamente. Querida, você não acha que deveria fazer um teste? Esses sintomas que está sentindo podem significar algo muito especial, disse a governanta com um sorriso conhecedor, enquanto preparavam o almoço juntas na cozinha espaçosa da mansão. A princípio, Isadora ficou completamente surpresa com a sugestão, mas quanto mais pensava na possibilidade, mais os sinais pareciam fazer sentido perfeito. Ela contou para Alessandro sobre suas suspeitas numa noite quando estavam conversando na biblioteca depois do jantar, observando nervosamente as reações no rosto masculino, enquanto explicava os sintomas que tinha notado nas últimas semanas. Alessandro ficou em silêncio por alguns momentos, claramente processando a informação importante, antes de sorrir com uma alegria genuína que iluminou completamente suas feições. Isadora, se realmente estivermos esperando um bebê, isso seria a realização de um sonho que eu nem sabia que tinha, disse ele pegando as mãos delicadas dela entre as suas e beijando-as ternamente. No dia seguinte, eles foram juntos a uma clínica particular, onde Alessandro tinha um médico de confiança, segurando as mãos um do outro nervosamente na sala de espera elegante enquanto aguardavam os resultados dos exames. Quando o Dr. Henrique confirmou oficialmente que Isadora estava grávida de aproximadamente 6 semanas, ambos choraram de emoção, abraçando-se com uma felicidade intensa que transcendia qualquer alegria que já tinham experimentado anteriormente. Parabéns ao casal. Pelos exames iniciais, tudo indica uma gravidez saudável e sem complicações, anunciou o médico experiente com um sorriso caloroso, entregando as primeiras imagens do ultrassom que mostravam um pequeno ponto que seria seu futuro filho ou filha. Alessandro se tornou ainda mais protetor e atencioso com Isadora depois da confirmação da gravidez, tratando-a como se fosse feita de cristal precioso que poderia quebrar com o menor movimento brusco. Ele insistiu em contratar uma nutricionista especializada em gestantes para planejar todas as refeições dela, garantindo que recebesse todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento saudável do bebê. Quero que você e nosso filho tenham absolutamente tudo o que precisam, dizia Alessandro enquanto acompanhava Isadora às consultas médicas regulares, sempre fazendo perguntas detalhadas ao doutor sobre cuidados especiais e precauções necessárias durante cada fase da gestação. A notícia da gravidez trouxe uma alegria contagiante para toda a família estendida e funcionários da mansão. Helena, a mãe de Isadora, chorou de felicidade quando soube que se tornaria avó, abraçando a filha com lágrimas nos olhos, enquanto repetia: "Minha filha querida, você vai ser uma mãe maravilhosa. Este bebê vai nascer cercado de tanto amor." Maria, a irmã mais nova de Isadora, ficou extasiada com a perspectiva de se tornar tia, já fazendo planos elaborados sobre como ajudaria a cuidar do sobrinho ou sobrinha que estava a caminho. Ricardo e os pais de Alessandro também receberam a notícia com entusiasmo genuíno, começando imediatamente a fazer planos para mimar excessivamente o primeiro neto da família Cavalcante. Durante as primeiras semanas de gravidez, Isadora experimentou enjoos matinais intensos que a deixavam debilitada e preocupada. Alessandro cancelava reuniões importantes sempre que ela se sentia mal, ficando ao lado dela segurando sua mão e fazendo compressas frias para aliviar o desconforto. "Você não precisa cancelar seus compromissos por minha causa, Alessandro. Dona Carmen pode cuidar de mim", protestava Isadora fracamente durante um episódio particularmente difícil de enjoo. "Não há nada mais importante no mundo do que cuidar de você e nosso bebê", respondia Alessandro com firmeza carinhosa,
massageando delicadamente suas costas até que ela se sentisse melhor. Alessandro transformou um dos quartos adjacentes ao dormitório principal num berçário luxuoso, contratando decoradores especializados para criar um ambiente perfeito para receber o bebê. Ele passou horas pesquisando sobre desenvolvimento infantil, comprando livros sobre paternidade e conversando com outros pais sobre suas experiências para se preparar adequadamente para o papel que assumiria em poucos meses. "Quero ser o melhor pai possível para nosso filho", confessou Alessandro para Isadora numa noite quando estavam admirando o berçário quase pronto, com móveis de madeira clara, papel de parede com desenhos delicados e uma poltrona confortável onde Isadora poderia amamentar o bebê. Conforme a barriga de Isadora começou a crescer e ficar visível, Alessandro desenvolveu o hábito carinhoso de conversar com o bebê todas as noites antes de dormirem, colocando a mão grande sobre a barriga arredondada e sussurrando palavras de amor e promessas sobre o futuro que construiriam juntos como família. "Oi, pequeno, papai aqui. Mal posso esperar para conhecer você e ensinar tudo sobre o mundo", dizia Alessandro com voz terna, enquanto Isadora sorria emocionada, observando a dedicação paternal que ele já demonstrava mesmo antes do nascimento. A gravidez também trouxe mudanças interessantes na dinâmica do relacionamento entre eles. Isadora se sentia mais confiante e feminina, orgulhosa das mudanças em seu corpo que representavam a vida crescendo dentro dela. Alessandro, por sua vez, a tratava com uma reverência quase religiosa, constantemente maravilhado com o milagre que estava acontecendo e repetindo que ela nunca tinha estado mais linda do que quando carregava seu filho. "Você está radiante, minha querida. A maternidade realça ainda mais sua beleza natural", dizia ele frequentemente, beijando sua barriga com ternura infinita. Durante as consultas de acompanhamento pré-natal, quando finalmente descobriram que estavam esperando uma menina, Alessandro ficou visivelmente emocionado, imaginando uma filha com a beleza e doçura da mãe. "Uma princesinha", sussurrou ele, lágrimas nos olhos enquanto observava as imagens do ultrassom que mostravam claramente as feições delicadas da bebê. "Ela vai ser mimada por toda a família, especialmente pelo papai", brincou Isadora, acariciando a barriga onde sua filha crescia forte e saudável, cercada pelo amor incondicional de pais que mal podiam esperar para conhecê-la pessoalmente. Conforme a gestação de Isadora avançava para o 3º trimestre, a ansiedade e expectativa pela chegada da bebê cresciam proporcionalmente em toda a família. Alessandro havia se tornado ainda mais dedicado e presente, ajustando completamente sua agenda de trabalho para estar disponível sempre que Isadora precisasse de qualquer coisa. Ele contratou uma enfermeira obstétrica particular para acompanhar os últimos meses da gravidez, garantindo que qualquer emergência fosse atendida imediatamente, e instalou um sistema de comunicação direto com o hospital onde o parto aconteceria. "Não quero correr nenhum risco com vocês duas", explicava Alessandro quando Isadora protestava que tantos cuidados eram excessivos. "Vocês são as pessoas mais importantes da minha vida e quero que tudo seja perfeito." Durante as tardes, quando Alessandro estava trabalhando em reuniões ou viagens breves de negócios, Isadora dedicava tempo para preparar pessoalmente alguns itens especiais para a filha que estava chegando. Ela aprendeu a tricotar com Dona Carmen, criando mantas delicadas em tons pastéis, sapatinhos minúsculos e gorrinhos fofos que guardava cuidadosamente em gavetas perfumadas do berçário. "Quero que nossa filha tenha algumas coisas feitas com amor pelas mãos da mamãe", dizia Isadora, enquanto trabalhava concentrada nos pontos delicados, sentindo-se conectada com gerações de mulheres que prepararam enxovais para seus bebês com a mesma dedicação carinhosa. Alessandro surpreendeu Isadora no 7º mês de gestação com uma proposta que a emocionou profundamente. "Quero que escolhamos o nome da nossa filha juntos, mas também gostaria de saber se você toparia dar a ela o nome da minha avó paterna, que foi uma mulher extraordinária e sempre sonhei em homenageá-la dessa forma", disse ele numa noite quando estavam organizando as roupinhas minúsculas no armário do berçário. "Como era o nome dela?", perguntou Isadora, acariciando a barriga onde sentia os chutinhos constantes da bebê ativa. "Esperança, vovó. Esperança era uma mulher forte, bondosa, que criou 5 filhos sozinha
e sempre acreditou que o amor verdadeiro conquista qualquer obstáculo. Isadora sorriu emocionada e respondeu: Esperança é um nome lindo e tem tudo a ver com nossa história. Nossa filha representa exatamente isso, a esperança de um futuro feliz que construímos juntos. A família estendida se mobilizou completamente para preparar a chegada de pequena Esperança. Helena, que agora passava a maior parte do tempo na mansão ajudando a filha, costurava roupinhas delicadas e organizava a despensa com todos os itens necessários para os primeiros meses da bebê. Maria, que estava prestes a completar 15 anos, estudava livros sobre cuidados com recém-nascidos e se preparava entusiasmada para ser a melhor tia possível. Vou ensinar tudo o que sei para a Esperança quando ela crescer um pouquinho, dizia Maria, acariciando a barriga da irmã com delicadeza extrema. Ricardo visitava frequentemente com presentes elaborados, móveis musicais importados, livros de histórias infantis, brinquedos educativos que a sobrinha poderia usar quando fosse maior. Durante uma consulta de rotina no 8º mês, o Dr. Henrique informou que tudo estava progredindo perfeitamente, mas recomendou que Isadora diminuísse ainda mais suas atividades e descansasse o máximo possível nas últimas semanas antes do parto. Alessandro imediatamente organizou uma licença total de suas obrigações empresariais, delegando todas as responsabilidades para sócios de confiança e cancelando viagens programadas. Quero estar presente em cada momento destes últimos dias da gestação, explicou para Isadora quando ela questionou se era necessário ele parar completamente de trabalhar. Nossa filha pode chegar a qualquer momento e não perderia isso por nada no mundo. As noites se tornaram ainda mais íntimas e especiais durante esse período final da gravidez. Alessandro desenvolveu um ritual carinhoso de massagear delicadamente os pés inchados de Isadora, aplicar creme hidratante na barriga esticada para prevenir estrias e conversar longamente com a bebê sobre como seria sua vida depois do nascimento. Esperança, papai e mamãe estão esperando você com tanto amor. Você vai ter um quarto lindo, muitos brinquedos, uma família grande que vai te mimar muito, sussurrava Alessandro com voz terna, sentindo os movimentos responsivos da filha, que parecia reconhecer sua voz e sempre ficava mais ativa quando ele falava. Isadora se sentia completamente realizada, observando a dedicação paternal que Alessandro demonstrava mesmo antes do nascimento da filha. Você vai ser um pai maravilhoso, Alessandro. Posso ver como já ama nossa filha intensamente, dizia ela durante essas conversas noturnas, acariciando os cabelos escuros do marido enquanto ele descansava a cabeça próxima à sua barriga. Aprendi a amar, sendo amado por você, Isadora. Nossa filha vai crescer sabendo o que significa uma família unida e feliz, respondia Alessandro, beijando delicadamente a pele esticada, onde pequena Esperança se movia constantemente. A última semana antes da data prevista para o parto foi marcada por uma expectativa intensa e preparativos finais meticulosos. A mala para o hospital estava pronta há semanas, com roupinhas para a bebê, itens de conforto para Isadora e até mesmo uma garrafa de champanhe especial, que Alessandro queria abrir para comemorar quando tudo corresse bem. O quarto do hospital particular estava reservado e decorado com flores frescas, e toda a equipe médica estava de prontidão para qualquer eventualidade. Parece que estamos nos preparando para receber uma princesa real, brincou Isadora, quando viu todos os preparativos elaborados que Alessandro tinha organizado para garantir o máximo conforto durante o parto. Na noite anterior ao dia em que Isadora começou a sentir as primeiras contrações, eles tiveram uma conversa profunda sobre como suas vidas tinham mudado completamente desde aquela primeira conversa na biblioteca, muitos meses atrás. Quando sua mãe me falou sobre você pela primeira vez, jamais imaginei que encontraria não apenas uma esposa, mas minha alma gêmea e a mãe dos meus filhos, confessou Alessandro, segurando as mãos de Isadora entre as suas. Eu também nunca imaginei que poderia ser tão feliz, Alessandro. Nossa história começou de uma forma inusitada, mas se transformou no maior amor da minha vida, respondeu Isadora, sentindo uma contração leve que sinalizava que logo conheceriam pessoalmente a pequena Esperança que tinha unido seus corações de forma definitiva. As primeiras contrações começaram numa madrugada de terça-feira. Acordando Isadora,
com uma sensação diferente que imediatamente reconheceu como o sinal de que sua filha estava pronta para chegar ao mundo. Alessandro despertou no mesmo instante, como se tivesse um radar especial para qualquer mudança no bem-estar da esposa, e imediatamente se levantou para cronometrar os intervalos entre as contrações. Calma, minha querida. Vamos respirar juntos e cronometrar tudo certinho, como aprendemos no curso de preparação para o parto, disse Alessandro com voz tranquilizadora, embora seus próprios nervos estivessem à flor da pele com a proximidade do momento que aguardavam há tantos meses. Durante as primeiras horas do trabalho de parto, Alessandro não saiu do lado de Isadora nem por um minuto, segurando sua mão, fazendo massagens relaxantes nas costas, oferecendo água e palavras de encorajamento constante. A enfermeira particular que haviam contratado chegou rapidamente para acompanhar o processo inicial em casa, confirmando que tudo estava progredindo normalmente e que ainda tinham algumas horas antes de partir para o hospital. Você está sendo muito corajosa, Isadora. Nossa filha vai nascer perfeita porque teve a mãe mais forte e determinada do mundo, sussurrava Alessandro entre as contrações, beijando sua testa suada e limpando delicadamente seu rosto com uma toalha úmida. Quando finalmente chegou o momento de ir para o hospital, Alessandro carregou Isadora cuidadosamente até o carro, tendo já ligado previamente para avisar toda a equipe médica que estavam a caminho. Durante o trajeto, ele segurou firme a mão dela, conversando constantemente para distraí-la da dor crescente das contrações, que vinham cada vez mais próximas umas das outras. Daqui a algumas horas, vamos conhecer nossa pequena esperança. Mal posso esperar para vê-la nos seus braços, dizia Alessandro, alternando entre observar o trânsito e olhar carinhosamente para Isadora, que respirava profundamente, seguindo as técnicas que haviam aprendido juntos. No hospital, a equipe médica recebeu o casal com eficiência profissional e carinho pessoal, pois o Dr. Henrique havia acompanhado toda a gestação e conhecia bem a ansiedade de ambos para que tudo corresse perfeitamente. Alessandro permaneceu ao lado de Isadora durante todo o processo, vestindo os trajes hospitalares apropriados e oferecendo apoio emocional constante enquanto ela enfrentava as horas mais intensas do trabalho de parto. Você consegue, minha amor. Estou aqui com você e não vou sair do seu lado nem por um segundo, repetia Alessandro sempre que via Isadora perdendo forças durante as contrações mais dolorosas. Quando Pequena Esperança finalmente nasceu, depois de 12 horas de trabalho de parto, o momento foi ainda mais emocionante e mágico do que qualquer coisa que haviam imaginado durante todos os meses de expectativa. A bebê veio ao mundo chorando vigorosamente, com cabelos escuros como o pai e feições delicadas que lembravam claramente a mãe. Alessandro chorou abertamente quando o médico colocou a filha recém-nascida nos braços de Isadora, observando com reverência absoluta a criaturinha perfeita que havia sido criada pelo amor entre eles. Ela é linda, Isadora, perfeita em todos os detalhes. Nossa pequena esperança, sussurrou Alessandro com voz embargada pela emoção, tocando delicadamente o rostinho minúsculo da filha. Os primeiros dias em casa com a bebê trouxeram uma rotina completamente nova, cheia de descobertas maravilhosas e ajustes necessários para acomodar a nova integrante da família. Alessandro se mostrou um pai dedicado e presente desde o primeiro momento, acordando durante as madrugadas para ajudar Isadora com as mamadas, trocando fraldas com habilidade surpreendente e passando horas observando cada movimento e expressão da filha como se fosse o espetáculo mais fascinante do mundo. Nunca imaginei que pudesse sentir um amor tão intenso e protetor, confessou Alessandro para Isadora, numa manhã quando estavam observando Esperança dormindo placidamente no berçário que haviam preparado com tanto carinho. A família estendida se revezava em visitas constantes para conhecer e mimar a pequena Esperança. Helena se estabeleceu quase permanentemente na mansão para ajudar a filha durante os primeiros meses, cozinhando pratos nutritivos e cuidando da neta com a experiência de quem já havia criado filhas. Maria passava todas as tardes depois da escola, brincando gentilmente com a sobrinha, cantando cantigas de ninar e ajudando com pequenas tarefas relacionadas aos cuidados da bebê. Ricardo aparecia diariamente com presentes novos, roupinhas minúsculas, brinquedos apropriados para recém-nascidos,
flores para decorar o quarto da sobrinha que ele já adorava incondicionalmente. Conforme Esperança crescia e desenvolvia sua personalidade única, ficava evidente que havia herdado o melhor dos dois pais, a gentileza e sensibilidade de Isadora, combinadas com a determinação e inteligência de Alessandro. A bebê era tranquila durante o dia, curiosa sobre tudo ao seu redor, e respondia com sorrisos radiantes sempre que ouvia as vozes familiares dos pais. Ela reconhece quando conversamos com ela, observava Isadora, encantada com a forma como a filha reagia diferentemente para cada membro da família, demonstrando desde pequena uma capacidade impressionante de conexão emocional. Durante uma noite especial, quando Esperança completou 3 meses de vida, Alessandro e Isadora tiveram uma conversa profunda sobre como suas vidas haviam sido transformadas completamente pela chegada da filha e pelo amor que construíram juntos. Quando penso em como começamos nossa história, parece impossível que pudéssemos chegar até aqui, disse Isadora, observando Alessandro embalar suavemente a filha que tinha acabado de mamar. O destino tem formas misteriosas de unir as pessoas certas no momento certo, respondeu Alessandro, beijando a testa de Esperança antes de colocá-la delicadamente no berço. Nossa família está completa agora, sussurrou Isadora, abraçando o marido enquanto observavam a filha dormindo peacefully. Completa, mas sempre crescendo em amor a cada dia, respondeu Alessandro, segurando a esposa nos braços e refletindo sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos. Eles permaneceram ali por longos minutos, em silêncio contemplativo, saboreando a felicidade profunda de terem encontrado não apenas um ao outro, mas também o significado verdadeiro de família, amor incondicional e a realização de sonhos que nem sabiam que possuíam quando suas vidas se entrelaçaram de forma tão inesperada. A mansão que antes era silenciosa e solitária, agora ecoava constantemente com risos, conversas carinhosas, choros de bebê e todos os sons reconfortantes de uma família feliz e unida. Alessandro frequentemente comentava como Isadora e Esperança haviam preenchido espaços em sua vida que ele nem sabia que estavam vazios, transformando sua existência de uma rotina empresarial bem-sucedida, mas emocionalmente árida, em uma aventura diária repleta de significado, propósito e alegria genuína que superava qualquer riqueza material que pudesse possuir. E assim, o que começou como uma decisão desesperada de uma mãe se transformou na mais bela história de amor verdadeiro. Isadora e Alessandro provaram que o destino tem formas misteriosas de unir corações que foram feitos um para o outro. Hoje eles vivem felizes, com sua pequena Esperança crescendo cercada de amor, numa família que descobriu que a felicidade genuína não está no dinheiro, mas nos momentos simples compartilhados com quem amamos. Se essa história tocou seu coração, deixe um like para mostrar seu carinho, se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias emocionantes e compartilhe com alguém especial que precisa acreditar que o amor verdadeiro ainda existe. Comentem aqui embaixo contando o que acharam dessa história linda. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com muito amor, paz e felicidade. Até a próxima história.